O rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de mandar matá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio de espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante as festas dos pães, sem ferimento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, por 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5. Assim Pedro estava detido em cárcere, e a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitaneamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram do punho de Pedro. E o anjo continuou a ordená-lo: veste a tua roupa e calça as tuas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, se era real ou se era de sua imaginação, pois lhe parecia fruto de sua visão. Todavia passaram a primeira, a segunda, a terceira escolta e chegaram no portão de ferro, dando acesso à cidade. E este abriu por si mesmo, e eles passaram depressa. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo aquele povo que tramava contra mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Essa palavra é muito conhecida. E nela a gente foge um pouquinho do âmbito de libertação. Mas a gente ainda trata ela aqui. Então, meus irmãos, eu quero que vocês imaginem o que está acontecendo agora em Jerusalém, perante essa história. O que está acontecendo no atual momento da igreja? Jesus morreu. Um dos 12 líderes da igreja se suicidou. Tiago, outro dos líderes, foi morto. E agora mandam prender a Pedro com a intenção de matá-lo. Agora eu quero que vocês imaginem a situação dessa igreja. A palavra não fala que a situação estava boa, mas a palavra nos orienta no mesmo texto. Mesmo com um morrendo, outro se matando, outro sendo morto a fio da espada, a igreja orava fervorosamente. E a palavra não fala que eles desanimaram, porque isso que acontece hoje em dia, a primeira coisa que passa na minha cabeça, que passa na sua cabeça, é de a gente parar. Os inimigos se levantam. Não, o diabo está vindo contra mim, não é para me fazer. Se fosse, Deus me ajudava. Mas a questão é que a igreja não está aguentando um único levante. Quando a história mostra que homens e mulheres de Deus sofreram levantes todos os dias. E aqui não é diferente. A palavra mostra que Pedro, ele é preso injustamente. Mandou matar Tiago. E viu que isso agradou o povo judeu. Por quê? Porque Tiago não estava mais pregando o judaísmo. Agora mandou prender para matar também a Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava pregando ao judaísmo. Pedro pregava o Cristo que morreu e ressuscitou. João pregava o Cristo que morreu e ressuscitou. Tiago pregava o Cristo que morreu e ressuscitou. E isso não agradava. A gente vê que quanto mais a gente se levanta,
muito mais a gente se coloca de pé na presença de Deus. Isso não agrada quem não está aqui dentro. Aí a família, às vezes, usada pelo inimigo, fala, vai todo dia para a igreja agora, o que é isso? Virou crente e abandonou a gente, o que é isso? Mas não entende o peso da chamada que está sobre a sua vida. E a palavra nos ensina que quando você se levanta, se posiciona, o levante vem. E o levante não vem só para o grande ou pequeno. O levante veio para os 80 discípulos, veio para os 12 apóstolos, veio para todos. Mas eles tinham duas opções. Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. Judas se matou. Tiago foi morto. Pedro foi preso. E agora, o que a gente faz? Vamos fugir ou vamos encarar essa? O que separa a gente, pastor, da igreja primitiva, da primeira igreja, é que a igreja escolheu vestir a camisa. A igreja primitiva escolheu colocar essa armadura. É verdade. E a gente na primeira prova a gente está correndo, está fugindo, crente covarde. Não estou falando de você não, a palavra vem primeiro para mim, pelo amor de Deus, não tome como pessoal. E a palavra nos mostra aqui, foi preso. O que a igreja fez? Vestiu a camisa. Mas não vestiu a camisa por eles, não. Eu não vou orar para me beneficiar, não. Eu estava orando por quê? Porque ele estava preso. E é o que nos difere também da igreja primitiva. Hoje a gente quer orar só, Jesus, me dá. Fala mesmo. Mas a gente esquece que tem um irmão do nosso lado. E a palavra fala, ora por ele também. Você precisa, ele também precisa. Você ora, dobra os joelhos, pede pela tua casa e a casa do teu vizinho. Pede pela tua rua, pede pelo teu bairro. Pede pela família do seu esposo, pela família da sua esposa, que talvez nem crente é, que talvez nem conhece a palavra. E aí a palavra fala, eles estavam escolhidos, determinados a vestir a camisa. Meu Deus, já estava precisando. Mas o que aconteceu? Não tinha rebelião lá na porta da cadeia, não. Não tinha ninguém fazendo live contra a política local, não. Não tinha ninguém com bandeira lá na porta de Herodes dos Romanos falando liberta a Pedro, não. Eles escolheram dobrar o joelho. Eles que nos tiveram uma certa ocasião me perguntaram, você é de qual igreja? E aí eu falei, eu sou da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Por quê? Ah, porque você parece ser da Deus e Amor. Aí eu falei, por quê? Por que você acha que eu sou da Deus e Amor? Porque a gente vê quando você ora, passa 10 minutos, passa 15, passa 20, passa 30, passa uma hora, passa 2, você não levanta. Mas por que eles acharam que eu era de outro ministério? Porque a igreja se posiciona. A gente pega a Igreja Deus e Amor, como foi aqui um exemplo. Eles quando começam a orar, eles não têm horário para parar. Aí a gente vê aqui jovens, eu, você, nós, ora 10 minutos, com 15 o joelho já está doendo, você já quer ficar de pé, não. Como você vai interceder pela vida do outro assim, meu irmão? Como nós vamos interceder pela vida do outro? E a palavra fala, eles oraram a noite inteira. Fizeram vigília a noite inteira. E a palavra fala que a intenção era deixar Pedro preso até depois da Páscoa. Porque eles não podiam matar. O outro, mas não pode matar não. Agora é período santo. Pedro. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Ele ficou guardado. Mas a palavra fala que Pedro não estava preocupado. Deus maravilhoso. Pedro estava na terra, guardado, sob vigilância. Do lado dele, esquerdo dele tinha um cara, do outro tinha outro. E Pedro não estava preocupado. Mas a gente é diferente. A gente quando não ora, quando não tem fervor em oração, se a gente vê um vulto passar pela gente, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Não usa a autoridade que Deus te deu. Mas Pedro, com um soldado de um lado, com um soldado do outro, com mais 2 na frente, com outra guarda na frente, com outra guarda à frente e com outra guarda à frente, dormia tranquilo. Que mistério é esse que ele com 16
16 homens guardando ele. 16 homens para guardar um único crente. Não era 2, não era 5, não era 10, era só um. Dormia tranquilo. E a palavra nos ensina que quando Pedro estava na cela, guardado por 16 soldados, a igreja estava do lado de fora, fazendo rebelião? Não estava. A igreja estava fazendo live reclamando? Não estava. A igreja estava lá na porta dos políticos? Não estava. A igreja estava orando. A igreja estava orando. Não está falando que um ou outro orava. Mas a igreja em unidade, que é o tema desse ano, né, pastor? Em unidade orava. Todos com o mesmo propósito. Que também é um exemplo dado lá em Atos 2. Não orava um pedindo pela casa dele, outro pedindo pela namorada, outro pedindo pelo ciclano, pelo beltrano. Estava todo mundo no mesmo propósito. Que foi o que fez o Espírito Santo descer. E agora em Atos capítulo 12 se repete, todos orando pelo mesmo propósito. Pela libertação de um. E aí hoje em dia a gente vê, está embaixo da ponte, um usuário de droga, uma pessoa em situação de rua, porque ele não é morador de rua, ele tem casa. Ele que escolheu, quem plantou o que quer, está colhendo. Aí você está fazendo o quê? A Bíblia fala lá para julgar, mas é para julgar segundo o Espírito. Julgar pela essa justiça. Se você julga condenando, você já está pecando. Você não pode condenar ninguém, eu não posso condenar ninguém. Aí ele está lá precisando que alguém levante a mão para ele, ofereça ajuda, você é o primeiro a julgar e ainda fala que é crente. E a palavra fala que estava todo mundo em unidade, orando por uma única vida. Jesus vai lá naquela prisão. Deus Pai vai naquela prisão. Espírito Santo que desceu na festa de Pentecostes vai naquela prisão. Tem misericórdia do teu servo. As crianças oravam, os jovens oravam, os homens oravam, as mulheres oravam, até que uma hora aconteceu. E eles não viram, mas continuavam orando. O Espírito Santo desceu, não foi lá onde ele estava orando. Não foi lá na casa, foi lá na prisão. O Espírito Santo desceu, irmão. Às vezes você acha que o Espírito Santo descer tem que ter bateção de pé, tem que falar em língua meia hora, tem que revelar CPF, não é isso não, meu filho. O Espírito Santo desce e você nem percebe que ele desce. Mas quando ele desce tem cura, tem renovo, tem poder, libertação. E a palavra nos ensina que o Espírito Santo desceu. Deus mandou um anjo naquela prisão. E o que aconteceu, meus irmãos? 16 homens estavam lá. 16 soldados romanos estavam lá. O anjo não se manifestou a nenhum deles. Pedro estava dormindo, a palavra é clara. Pedro estava orando? Não estava. Pedro estava jejuando? Não estava. Estava intercedendo? Não estava. O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Por quê? Porque ele tinha plena confiança no Deus que ele serve. Aleluia. E aí o vento bate um pouquinho mais forte, você já quer desviar, você já quer trocar de igreja, não é para você, não é para mim, não é para nós. E o anjo foi lá na prisão. Eu estou indo rápido pelo horário. Chegou na prisão, acordou a Pedro e Pedro estava confuso. Pedro não acreditava nos próprios olhos. Aquela situação lá, me belisca para ver se eu não estou sonhando. O soldado não. O anjo falou, Pedro, levanta. Só que a situação que Pedro estava não permitia que ele levantasse. Por quê? A palavra é clara, ele estava acorrentado nos pés e nas mãos. Ele não podia levantar, ele estava preso. E o governo romano deixou claro, deixa preso. Não tira o olho dele um minuto. Por quê? Porque é crente. Sabe que crente tem poder. Sabe que crente tem autoridade que é dada por Deus. Aleluia. Por isso que o mundo está toda hora, a palavra fala, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. O mundo está olhando, procurando.
testemunhos de Cristo. Aleluia, Jesus. E quando estamos dando esse testemunho, que testemunho estamos dando na nossa casa, na nossa rua? Seus vizinhos sabem que você é crente? Sua família, aqueles que estão no mesmo teto que você sabe? Mas Pedro dava tanto exemplo, mostrava tanto, era tão nítido, que o governo falou, ó, os 16, nem pisca. Olha para ele 24 horas. Quando o galo cantar, quando trocar a guarda, os outros 16 vão ficar olhando. Vocês não vão ter outro objetivo a não ser olhar esse crente. E aí Pedro estava confuso. É comigo, é com você, levanta. E aí o que difere a gente, a palavra nos confronta, a palavra fala, levanta. Não, quero ficar deitado, quero mais confortável. Levanta, não quero, tenho pastor. Levanta, toma posição, não precisa, tem um líder. A palavra é com você, meu irmão. A palavra se revela a você, jovem, levanta. Aleluia. Toma posição, carrega a tua cruz. Homem, levanta, toma posição, carrega a tua cruz. Mulher, levanta, toma posição, carrega a tua cruz. E porque a palavra insiste em falar disso? Como todo mundo sabe, todo mundo fala, a salvação é individual. Você que precisa estar posicionado. Você precisa se posicionar por você. E você precisa todos os dias, todos os dias, todos os dias. Jesus me lava, Jesus me liberta, Jesus me purifica. Uma vez eu escutei uma história, pastor, de uma irmã idosa, todo mundo amava essa irmã na igreja. Ela era o exemplo de todo mundo. Todo mundo que entrava na igreja fala, quero ser crente igual ela. Por quê? Ele chegava na igreja, ela já estava lá orando. Os irmãos iam embora, ela estava lá orando ainda. Quando ela ia embora, o povo ficava curiando. Agora que está indo embora da igreja. Meu Deus, estava orando tudo isso. Por que ela está na igreja há tanto tempo? E aí os irmãos de dentro da igreja olhavam a irmã, quero ter essa fé. Às vezes a gente olha aqui para a galeria da fé, os irmãos, queria eu ter a fé de Paulo, queria eu ter a fé de Pedro, queria eu fazer o que esses homens faziam. E a gente acha que não é pra gente. Mas escute essa história. A irmã, que todo dia alguém falava para ela, quero ter a sua fé, quero ser igual a você. Ela foi dormir. E ela teve um sonho. No sonho dela, ela olhava todo mundo de branco. De longe ela via todo mundo de branco. Mas quando ela chegava perto das pessoas, via uma mancha aqui, via outra aqui. A veste que era branca, já não está mais branca, está amarelada. Porque estava aproximando. E aí chegou um homem perto dela, e aí ela pensou, a irmã mais boazinha, que todo mundo tinha comido, ela pensou, vai vir elogiar minha veste branca. Aí esse homem chegou perto dela, apontou para o coração. O coração tinha uma mancha tão pequena, tão pequena, tão pequena, que não era possível perceber a olho nu. Uma manchinha pequenininha, que você olha e você fala que não tem nada. E aí o homem falou, ainda assim, em você tem algo que precisa melhorar. E ainda assim é com a gente, mesmo assim é conosco. Mesmo a gente orando, jejuando, está indo posição, ainda é preciso que melhoremos. A palavra nos ensina que precisamos renovar a nossa mente, nos posicionar todos os dias. E agora Pedro fala, é com você, é com você. É para levantar? Levantei. E agora? Enquanto Pedro tomava posição. Porque o milagre não vem depois, nem antes. Mas enquanto ele está tomando posição, as algemas caem. E aí você às vezes fala, eu vou ter que esperar Deus agir para cantar. Não, é enquanto você canta que Ele vai trabalhar. Aleluia. Eu vou esperar Deus agir para orar. Não, é enquanto você ora que Deus vai trabalhar. Não, vou deixar para ofertar, para dizimar depois que Deus abrir a porta. Não, é enquanto você está orando, pedindo a porta, que Deus vai abençoar. Aleluia. E a palavra nos ensina
que enquanto ele levanta, enquanto ele toma a posição, enquanto ele veste a camisa, o milagre acontece. As algemas caem. E ele está confuso, não acreditando nos próprios olhos. Aleluia, Jesus. O anjo fala: vamos comigo. Vai para o quarto da cela? Está trancado. Vamos comigo. Vai para aí mesmo? Os guardas estão aí. Vamos comigo. E Pedro começa a andar. A palavra fala: ele passou pela primeira leva de soldados. Passou por 4 homens. Ninguém viu Pedro. Passou por mais 4. Ninguém viu Pedro. Passou por mais 4. Ninguém viu Pedro. Chegou no portão. A palavra fala que o portão reconheceu o anjo do Senhor e abriu sozinho. A palavra é misteriosa, porque fatos assim acontecem. A palavra nos ensina lá no Antigo Testamento, pastor. O machado ouviu a voz do profeta e boiou. Agora no Novo Testamento, o portão de ferro reconheceu o anjo do Senhor e se abriu sozinho. Aleluia. Aleluia, Jesus. E às vezes eu, você, nós não queremos, nos negamos a ouvir a voz do Senhor. A palavra nos confronta todos os dias. Aí a palavra vem para você: Kleber, vai jejuar. Eu não, deixa para o irmão Antônio, ele que é o líder. Kleber, vai se consagrar. Eu não, deixa para o pastor, ele que é o pastor. Kleber, toma posição. Eu não, deixa para o outro. Mas quantas vezes a palavra fala: toma posição, e você não quer? Quantas vezes Jesus fala: levanta, vai orar, você, não, estou cansado. Quantas vezes você anda dando desculpas para o próprio Deus? A palavra nos ensina, todo mundo sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Jesus te chama para orar 3 horas da manhã, você não vai porque está cansado. Mas Jesus sabe que você está cansado ou não? Sim. Jesus sabe, mas mesmo assim ele está te chamando. A palavra nos ensina, ó, ele não dá um fardo maior que você não possa carregar. Se ele está chamando, ele sabe que você tem condição. Se Jesus mandar você jejuar até 10 da manhã, ele sabe que você consegue. Se Jesus falou até meio-dia, ele te dá força para continuar. Se ele ousadamente falou, vai até às 3 horas, ele vai te dar condição de fazer jejum até às 3 horas. Mas às vezes a gente se nega a ouvir a voz do próprio Deus por procrastinação. A gente empurra com a barriga, vai do jeito que dá, tem que jejuar até às 10, continua assim. Mas Jesus quer um pouco mais de você. Aleluia. Você ora até 10 da noite, ora mais 10 minutos, Jesus quer um pouco mais de você. Deus, mano. O que é isso? É sacrifício, é oferta no altar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus sabe que você tem potencial, Jesus conhece quem é você. Jesus olha para você e fala: esse aí eu carimbei. Antes de nascer, ó, já peguei para mim. Aí você fala: meu Deus, por que tanto levante? Por que tanta prova? Eu estou na tua casa, por que isso acontece comigo? Porque eu sei que você consegue aguentar. Mexe a camisa, segura a barra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quantas vezes você fala: não, tá pesado. Quantas vezes eu falo: não, tá pesado, não é para mim. E Deus repete: mexe a camisa, segura a barra, se posiciona, fica de pé. Por quê? Deus sabe que você tem potencial. Deus sabe do seu potencial. E por mais que os irmãos do lado, da frente, falam para você e falam: isso não é para você. Deus fala: é para você sim, levanta. Aleluia. Por mais que pareça que é impossível, é para você sim, toma posse. Por mais que os outros falam: não, isso aí não tem jeito sim, é para você. É a palavra que fala que o portão se abriu. Os portões se abriram. Pedro do lado de fora, novamente a palavra nos ensina, nos mostra, desacreditando dos próprios olhos. Ele achava que estava sonhando. Ele não percebeu que era com ele, que era realidade. E quantas vezes Jesus não derramou uma bênção para você e fala: não, não é comigo não. Não, isso não é para mim. Não, me belisca que eu estou sonhando. Aí esquece até que é cristão, fala Jesus, fala Maria, fala José. Quantas vezes você se confronta, desacreditando de você próprio, quando Cristo já confiou em você.
Aleluia. Quando Cristo já acreditou em você. Glória a Deus. E agora a palavra fala, vai embora, Pedro. Você está livre. Pedro podia voltar para a prisão? Podia. Porque a palavra nos ensina, quando Paulo e Silas foram presos, eles voltaram. Aquilo foi só para eles ver o Deus que eles serviam. E agora? Ele podia voltar? Podia. Mas nessa situação, Pedro foi embora. Quantas vezes você tem que ir embora e você quer ficar? Quantas vezes Jesus fala, essa amizade já deu. E você quer manter a amizade. Esse relacionamento já acabou, não é pra ti não. E você quer manter, quer sofrer. Como alguns irmãos falam, você pega a luta com as próprias mãos. Quantas vezes Jesus fala, sai desse emprego que eu tenho portas maiores para você. E você, não, se eu sair eu vou ficar sem renda. Quantas vezes Jesus te confronta a você fazer o que você não quer. E você, por procrastinação, por orgulho próprio, pelo ego, pelo eu, pela vontade humana, se nega a fazer o que Deus manda. Mas nessa situação aqui, ó, ele escolheu ir. Quantas vezes, eu vou repetir, você escolhe ficar com o que não é para você ficar. Quantas vezes você escolhe permanecer com o que não é para você permanecer. Jesus fala, manda-se embora, já deu para você. E você, não, vou guardar. Não, vou deixar aqui no cantinho, não está incomodando ninguém. Mas é libertação, Deus quer te dar algo novo. Aleluia, Jesus. Deus, poderoso. E agora a palavra nos ensina que Pedro foi para a casa dos irmãos que estavam fazendo o quê? Orando incansavelmente. Aleluia. A palavra nos mostra, quando Pedro chega lá na esquina, ele está ouvindo a oração. Jesus, vai naquela prisão. Pedro lá na esquina da rua. Jesus, visita Pedro. Jesus, vai naquele cárcere. Mas Pedro lá no fim da rua já estava ouvindo. Imagina a alegria. Imagina a alegria de Pedro. É a mesma alegria que devemos sentir quando sabemos que nosso pastor está orando por nós. É a mesma alegria que devemos sentir quando sabemos que o irmão Antônio está orando por nós. Quando os líderes oram por nós. E aí Pedro vai até a casa. Mas o povo não sabia que ele estava solto. E a palavra nos ensina, não é todo mundo que precisa saber do seu milagre, não. Não é todo mundo que você vai contar a providência de Deus. Não é para todo mundo que você vai contar, você não vai colocar no status, não vai postar no Facebook, não vai colocar em nada. Você vai chegar de supetão. E a palavra nos mostra aqui, ó. Pedro chega lá. Ninguém ouviu. Por quê? Estavam negligenciando Pedro? Não. Estavam, como eu falei aqui, todos em unidade, no mesmo propósito, orando ao Senhor Deus. Todos em unidade, no mesmo propósito, estavam adorando ao Senhor Deus. Todos no mesmo propósito, orando em uma única causa. Vai de encontro com Pedro. E aí, quando acontece isso nos dias de hoje, a gente muda. Às vezes o pastor fala, vamos orar todos por esse propósito aqui. Vamos todos orar por esses pedidos de oração. Você começa certo, termina errado. Você começa orando por ciclano, termina falando do seu marido para Deus. Está errado? Não está, mas a ordem foi dada. É todos no mesmo propósito. Sem unidade a igreja não cresce. Sem unidade a igreja não permanece. Sem propósito a igreja não flui. Por quê? Porque todos precisam ter o mesmo alvo. Todos precisam ter a mesma circunstância. Todos precisam ter ciência da mesma história. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Não é minha vontade, mas é a dele. Não é o jeito que eu quero, mas é o jeito que ele quer. Deus, aleluia. E aí Pedro está lá batendo na porta. Alô, tem alguém aí? Aí vamos dar um exemplo aqui. Irmã Joana, sou eu, Pedro.
A irmã Joana não ouviu, porque a irmã Joana estava em unidade com a igreja. Estava todo mundo lá orando, não estava ninguém de olho aberto, curiando quem estava orando, quem estava deixando de orar. A igreja estava em unidade. Aí a palavra nos ensina que uma jovem ouviu. Foi lá na porta, abriu a porta, não abriu a porta. Olhou de relance. Viu que era Pedro, abriu a porta para Pedro, não abriu. Foi lá falar com a igreja, compartilhar o milagre com a igreja. Irmã Joana, Pedro está na porta, irmã Joana. Glória. A irmã Joana, talvez por não acreditar, por não prestar atenção, fala: Pedro está preso, vai orar. E Pedro lá, abre a porta. Sou eu. Quando a igreja teve ciência que era Pedro, a palavra fala que já ia amanhecer o dia. Já estava para dar a terceira hora, a primeira hora. Já estava para dar no nosso idioma, 6 horas da manhã. E Pedro não chegando lá. Abre a porta! E a igreja, Jesus vai na prisão. Jesus encontra Pedro. Jesus vai de encontro. Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas Pedro já estava com o milagre dele nas mãos. Pedro estava prisioneiro? Não estava. Pedro estava o quê? Liberto. E aí quando a igreja teve ciência que Pedro estava lá, abriu a porta. Eles se maravilharam. Glória a Jesus. Eles falaram: meu Deus, a nossa oração foi ouvida. A palavra fala que todo mundo quis ir encontro a Pedro. Só que Pedro, ele resolveu ficar ou resolveu ir? A palavra fala aqui, ó, quando ele saiu da prisão, ele podia voltar para a prisão. Voltou? Não, ele escolheu ir. Aqui é a mesma situação. A igreja queria ir de encontro a Pedro, porque que viu o milagre e queria pegar. Viu a providência e queria tomar. Mas Pedro falou: não, fica aí, continua orando. Quantas vezes você já vê o milagre na sua porta, ó? Está aqui, ó, 2 passos de distância. E você quer parar? Quer parar de orar? Quantas vezes você vê o milagre na sua porta, talvez do seu lado, e você quer parar de consagrar? Oh, aleluia. Você quer parar de jejuar? Você quer parar de interceder? A gente pode falar, por exemplo, de uma mãe estéril. Quanto que ela orou, quanto que ela chorou pedindo a Deus um filho. E quando o filho chega, ela para de orar? Não, aí que ora mais. Aí que tem que orar mais. Jesus, Senhor, mandou a providência, mas que venha com saúde. Aleluia. Jesus, a providência chegou, mas que não fique só nisso. Jesus, o milagre está na minha porta, mas que não continue só aqui. E Pedro não ficou, ele resolveu ir. Mas a igreja, que é o propósito dessa palavra na noite de hoje, continua em unidade, continua em oração, continua perseverando. Que venhamos continuar em plena unidade. Que venhamos continuar orando pelo mesmo propósito. Que venhamos continuar unidos por uma só causa, por um só amor, por um só propósito. E que esse propósito, que essa causa, que esse amor sempre venha a ser a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé nessa noite. Convido os obreiros aqui em frente. Nessa noite já foi pregado. Vamos permanecer em união, em unidade. A Bíblia nos diz que a igreja dos apóstolos crescia na oração, na comunhão e no partir do pão. Mas o partir do pão que não significava santa ceia, era partilha. Um dividir com o outro aquilo que tinha. Então isso é unidade.